Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Juliano e hoje nós temos uma aula de geografia. Vamos lá? Vocês sabem que iniciamos o nosso encontro com algum pensamento, reflexão, que nos ajuda a compreender o tema da aula. Vamos fazer uma leitura? Aqui, na tela de vocês, temos um texto. Vejam. Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa. Esse poema do poeta português Fernando Pessoa nos faz pensar sobre o quanto o homem sempre desejou estar em outro lugar, viajar, descobrir novos horizontes. E esses desejos, muitas vezes, estão associados às necessidades de mudar. Veja, o poeta nos faz refletir sobre uma ação de viajar, de descobrir coisas novas, e ali o lamento ocorre justamente por causa das possibilidades de acontecimentos um tanto quanto ruins, como a morte de algumas pessoas em possíveis naufrágios. Lembrem que antigamente as grandes navegações não eram tão simples. Estas viagens poderiam durar meses e algumas pessoas, inclusive, não tinham a chance do retorno. E aí o poeta lamenta justamente estes acontecimentos, quando ele fala da possibilidade de que aquilo tenha algum tipo de valor. Será que vale a pena tudo isso? É muito interessante. Uma expressão que surgiu no poema e é curiosa ocorre ali no terceiro verso da segunda estrofe. Quem quer passar além do bojador? Que palavra estranha, não é mesmo? Vejam, o cabo bojador é exatamente esse espaço aqui, quando os viajantes portugueses, a caminho do Oriente, passavam pela costa africana, pela costa do continente africano. E aqui, essa parte mais cheia dessa silhueta aqui, né, que representa o continente africano, é chamada de bojador. Então, é o lugar por onde passavam os navegadores. Hoje, vamos então falar de viagem, com certeza. Vamos falar dos processos migratórios. Vocês já ouviram essa palavra? Já escreveram? Sabem o que significa? Migrar. Migrar é ir de algum lugar para outro. O ser humano, essencialmente, sempre foi um ser migrante, sempre migrando de um lugar para outro. Claro, de acordo com a evolução, com as suas necessidades que passaram a ser atendidas com mais facilidade, os seres humanos passaram a se estabelecer em um lugar. Mas nós temos que lembrar que a essência humana é de viajar, descobrir, buscar fontes de alimentos, buscar alternativas para a sua sobrevivência. Mas, pensando em processos migratórios, nós vamos um pouco além. Vamos pensar justamente no que leva as pessoas a deixarem o seu lugar de origem e ir para um outro espaço. Vocês podem verificar na fotografia que aparece na tela de vocês uma quantidade de pessoas. Percebam, as pessoas que ali aparecem têm alguma característica especial?
verifiquem, todos possuem um tipo muito específico, justamente para demonstrar a diversidade de pessoas que existem aqui em nosso país. O nosso país é formado por pessoas vindas tanto da Europa, quanto a pessoas que têm a sua origem no continente africano, justamente por causa de uma situação ocorrida em nosso país aí há alguns séculos, que infelizmente foi a escravidão, não é mesmo? Temos também as pessoas que já eram os nativos aqui do território brasileiro, os indígenas. Toda essa mistura deu origem ao povo brasileiro. E ali, justamente, a fotografia nos mostra essa diversidade, a diversidade de pessoas que compõem o território, compõem a nossa nação. Então, eu gostaria que agora vocês pegassem o caderno de vocês e anotassem aí a data em que vocês estão assistindo a esta aula e também o título da aula de hoje. Vamos lá? Registraram? Eu espero que sim. Vamos continuar. Então, vamos falar bastante sobre esses processos. O que leva as pessoas a migrar de um lugar para outro? Nós temos ali um título na tela de vocês. A chegada dos imigrantes europeus no Brasil. Então, nós sabemos que os europeus contribuíram fortemente para a formação aí do povo brasileiro. Vamos verificar? Ali na tela de vocês. Quais são as características, então, dessa imigração no Brasil? A abertura dos portos, ocorrida em 1808, possibilitou a entrada de imigrantes não portugueses ao Brasil. Olhem que interessante. Ali no século XIX, houve um momento em que um documento, um decreto, abriu os portos brasileiros para comercialização, o comércio principalmente com a Inglaterra. Essa situação permitiu com que houvesse a chegada de pessoas. Esse movimento comercial possibilitou a entrada de pessoas vindas da Europa a chegarem ao Brasil, a acessarem o nosso território. Outras características. Com a proibição do tráfico de escravos em 1850, o desenvolvimento das lavouras de café e o preconceito racial induziram a entrada de imigrantes europeus no país. Outro motivo que levou à chegada dos europeus ao Brasil foi justamente o fim do tráfico de escravos. Então, isso não significa o fim da escravidão. Significou que, em determinado momento, houve a proibição de
de se traficar pessoas lá da África para vir trabalhar no Brasil. E justamente para não pagar pelo trabalho dos negros, houve aí a necessidade da tomada de mão de obra branca, europeia. E aí sim as pessoas passaram a trabalhar aqui no Brasil. Uma outra característica: com as guerras de unificação da Itália e na Alemanha, com as guerras de unificação na Itália e na Alemanha, imigrantes desses países são trazidos pelo governo brasileiro para trabalhar nos cafezais. Olha que interessante. Então, lá na Europa, alguns países passavam por um processo de unificação. Isso quer dizer o quê? Os países ainda não estavam estabelecidos da maneira que conhecemos hoje. A Itália, por exemplo, era dividida em pequenos estados, em pequenas províncias, com uma certa autonomia. A unificação dessas províncias, que iriam futuramente formar um país, não foi tão fácil. Houve resistência. Isso também porque ocorria paralelamente a isso uma urbanização devido ao crescimento das indústrias. As pessoas estavam parando de trabalhar no campo e passando a trabalhar também nas indústrias, justamente porque crescia essa produção. Então, as pessoas estavam no meio desse desequilíbrio. E justamente por isso perceberam que o Brasil seria uma oportunidade de trabalho. Então, alguns europeus migraram para o Brasil justamente por entender que aqui havia uma possibilidade melhor, garantias de trabalho. E aqui, sim, naquele momento, havia muita oferta de trabalho, principalmente nas lavouras. Aqui no texto vocês perceberam, foi citado o trabalho nas lavouras de café. Continuando, nós temos uma imagem aí na tela de vocês. Vejam, ali nós temos uma fotografia mostrando homens e mulheres imigrantes em colheita de café no estado de São Paulo no início do século passado. Vejam que interessante. As pessoas que chegaram aqui no século XIX, elas vieram para trabalhar. E isso ocorreu, como diz ali no texto, no início do século XX, entre o final do século XIX e início do século XX. E percebam que trabalho sempre houve, justamente pelo trabalho agrícola estar em grande expansão naquele momento, aqui no Brasil. Como que funcionavam os sistemas de pagamento dessas pessoas que vinham trabalhar aqui? O sistema de parceria. Os imigrantes que desejavam vir eram contratados pelos proprietários das fazendas, mas pagavam pela passagem de navio, deslocamento do porto até a fazenda e hospedagem. Deste modo, chegavam ao destino endividados e sem poder obter a sonhada propriedade da terra. Então, esse sistema tinha uma certa falha. Por quê? Os imigrantes vinham para cá sem muitas garantias. Eles precisariam pagar por tudo que consumiam, a sua passagem, a hospedagem, até ali o momento da chegada na fazenda. Ou seja, eles já chegavam aqui no Brasil endividados. Mas passou a existir também um outro sistema, o sistema de colonato. Na segunda fase foi aplicado o sistema de colonato e a vinda de imigrantes era assumida pelos governos provinciais, estaduais. Assim, o imigrante não vinha endividado. Olhem que interessante. Diferentemente do primeiro sistema citado, o sistema de colonato ele era um acordo entre os imigrantes e os governantes locais. Então, eles tinham uma certa garantia de que aqui eles teriam um retorno e, dessa maneira, eles eram protegidos. Vejam ali também a fotografia que aparece na tela de vocês. A legenda: imigrantes em plantação de café por volta de 1910. Vejam que homens, mulheres trabalhavam sem distinção nas lavouras de café.
Quando falamos que os imigrantes, de certa maneira, estavam sendo protegidos, temos que levar em consideração o fato de que o trabalho era árduo, não era fácil. Não foi fácil para nenhum deles. Aqui nós temos na tela um gráfico que mostra o número de pessoas que chegaram aqui ao Brasil, de pessoas vindas da Europa, até a década de 1950. Percebam que esse gráfico apresenta barras vermelhas. A maior barra é representada pelos imigrantes italianos. Então, não é de se admirar que quando falamos em descendência aqui no Brasil, muitas pessoas vão relatar que são descendentes de italianos. Vejam o número de pessoas que migraram, não é mesmo? Vindas da Itália nesse século XX. Temos ali 1.565.835 pessoas. É muita gente, não é mesmo? Então, os italianos colaboraram muito para a formação do povo brasileiro. Vejam que aqui nós temos em segundo lugar os portugueses, com um número também bem elevado, 1.470.687 pessoas. É muita gente. Temos ali um gráfico, uma barra mostrando que foram diversos os grupos de imigrantes que chegaram, não é mesmo? Com 674.318. E depois temos ali espanhóis, alemães, japoneses e até mesmo russos. Então verifiquem que há uma grande quantidade de pessoas que formaram o território brasileiro. E aqui nós temos justamente os descendentes desses grupos que aqui chegaram no início do século XX, no final do século XIX. Temos ali, então, celebrações com descendentes brasileiros de imigrantes italianos. Temos também celebrações ali com descendentes brasileiros de imigrantes portugueses. Temos também com descendentes de imigrantes alemães, descendentes brasileiros de imigrantes ucranianos. E todos eles representam justamente essa diversidade de povos que têm sua origem em lugares diferentes do Brasil e que aqui se estabeleceram. Percebam que essas fotografias nos chamam a atenção pelo seguinte: nelas nós vamos encontrar pessoas com orgulho das ações de seus antepassados que aqui chegaram, com orgulho em manter suas tradições. E todas essas tradições reunidas formam justamente uma característica muito importante do povo brasileiro, que é a de estar aberta a abraçar toda essa cultura, todo esse grupo de tradições que são comuns a todos esses povos. Aqui na tela de vocês, nós temos algo que nos chama a atenção também. Vejam que ali aparecem diversos sobrenomes. Reconhecem algum deles? Vejam, e aparece ali uma infinidade de sobrenomes. Alguns com um tamanho até maior que outros. Vejam, talvez ali o que nos chame mais atenção é Rossi, Colombo, Galo, Esposito, se talvez tenha uma pronúncia diferente, né? Aqui no português brasileiro chamaríamos de Esposito. Então, todos esses sobrenomes têm em comum o fato de que pertencem aí ao povo italiano. E justamente um povo que contribuiu grandemente aí com a imigração, não é mesmo? E que ajudou a formar aí o povo brasileiro. Nós temos ali uma fotografia que mostra como era essa viagem para todos esses povos que aqui chegaram por meio de embarcações como essa, navio com imigrantes italianos. Vejam a quantidade de pessoas que estavam embarcadas ali. É uma quantidade bem grande, não é mesmo?
Aqui nós temos também um documento. Vejam, Companhia de Navegação Transatlântica. Aqui nós temos um registro dos passageiros de um navio vindo lá da Itália. Então, a gente consegue perceber isso por meio dessas fontes históricas que vão nos dar base para entendermos esse processo migratório. Temos aqui também uma fotografia de uma família de italianos reunida, provavelmente num dia de domingo, não é mesmo? Vejam que as famílias eram muito numerosas. Essa é justamente uma característica das pessoas que viviam no campo. Percebam como as situações explicam como se deu aí a formação do nosso povo. As pessoas que normalmente viviam no campo por meio do trabalho na lavoura tinham muitos filhos, eram famílias numerosas. E isso está muito relacionado ao trabalho. As pessoas precisavam de braços, não é mesmo? Para movimentar ali o trabalho na lavoura. Eu gostaria que agora vocês fizessem um exercício e tentassem recordar aí de como da sua própria história, de seus antepassados. Vocês se recordam os nomes dos seus avós, bisavós? Quais são os seus avós maternos ou paternos? Então, eu gostaria que agora vocês tentassem exercitar isso. Lembrassem aí dos nomes, os nomes dos seus avós maternos e paternos. E registrassem no caderno. Vamos lá? E aí, registraram? Eu tenho certeza que alguns de vocês possam ter recordado de que os sobrenomes ou os nomes desses parentes aí são muitas vezes de origem estrangeira. Eu tenho certeza que muitos de vocês perceberam isso. Então, isso só irá demonstrar como que se deu esse processo e o quanto que nós, brasileiros, temos uma estreita relação com povos que têm sua origem aí em espaços diferentes do nosso. Ou mesmo, ainda, se você possa ter um sobrenome de um povo que seja mais próximo a nós, que tem alguma história, como, por exemplo, os indígenas nativos da terra. Será que eles passaram a utilizar algum sobrenome característico? Ou mesmo se você possa ser descendente de povos de origem africana, será que os povos que aqui chegaram passaram a usar um nome em especial que seja
percebido hoje entre as pessoas que fazem parte aí da nossa sociedade, entre nós? Interessante pensar nisso, não é mesmo? Continuando. A região sul do país tem como uma de suas características a forte presença europeia em seu processo de colonização e povoamento. Assim, possui traços europeus marcantes na arquitetura, na culinária, na população e até no clima, pois é a única do país cujos estados estão abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, aqui na tela nós temos uma imagem mostrando os três estados da região sul. São eles: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O texto nos chama a atenção para o seguinte: todos eles têm uma característica, estão abaixo do Trópico de Capricórnio. Já ouviram falar sobre essa expressão? O que é o Trópico de Capricórnio? Vejam, na tela nós temos uma representação do globo terrestre. Vocês podem perceber que ele não está reto. Não é um globo como que se parece uma esfera em cima de uma mesa. Ele tem uma posição especial, ele está em uma posição especial. O globo terrestre aparece inclinado, justamente porque é assim que ele está no universo, não é mesmo? E vocês vão poder perceber aqui que existem algumas linhas. Essas linhas são linhas que não existem, elas não estão ali fisicamente, são linhas imaginárias que estão ali justamente para nos dar uma definição de posicionamento. Percebam, a linha que corta o globo terrestre ao meio é a chamada linha do Equador. E existem outras duas linhas, ali na imagem representadas pela cor verde. O Trópico de Câncer, mais ao norte, e o Trópico de Capricórnio, mais ao sul. Essas linhas vão definir características climáticas, por exemplo. Vejam que todos os espaços que estão abaixo ali do Trópico de Capricórnio geralmente são mais frios, justamente por terem menos contato com os raios solares. Podem perceber, aqui temos uma diferença de cor mostrando o posicionamento do Sol. Então, vocês podem recordar por outras aulas que nós tivemos que a Terra faz dois movimentos: o movimento de rotação em torno de si mesma e o movimento de translação que a Terra faz em torno do Sol. Então, o movimento de translação vai dar origem às estações do ano e o movimento de rotação aos dias e às noites. Então, percebemos que o Trópico de Capricórnio vai ser justamente o que vai nos fazer compreender que os estados, por exemplo, brasileiros, que ficam abaixo do Trópico de Capricórnio, são um pouco mais frios, porque eles têm um clima subtropical. Então, para que servem os trópicos? Eles servem para demarcar o limite dessa diferença, ou seja, o Trópico de Câncer é a zona mais ao norte possível em que o Sol incide perpendicularmente. Da mesma forma, o Trópico de Capricórnio é abaixo do hemisfério sul, onde a iluminação perpendicular atinge o seu ponto máximo. Como eu disse, o Trópico de Capricórnio, aquela linha imaginária, ela vai ter uma maior... todos os estados brasileiros, por exemplo, que estão abaixo dessa linha, vão estar mais distantes, vão ser o ponto mais distante do Sol, justamente por estarem situados abaixo da linha do Trópico de Capricórnio. Então aqui nós temos uma representação um pouquinho diferente, agora com o globo terrestre em uma posição reta, não é mesmo? Temos ali as três linhas, o Trópico de Câncer, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. E justamente nos seus polos temos lá o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Justamente porque são os lugares mais frios, mais distantes da parte central da linha do Equador. O Trópico de Câncer corta, no sentido imaginário, por alguns países: Arábia Saudita, Argélia, Bahamas, Bangladesh, Chad, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Índia, Líbia, Mali, Mauritânia, México, Myanmar, Níger, Omã e Taiwan.
Olhem quantos países são atravessados, cortados pelo Trópico de Câncer, aquele que está mais ao norte do globo terrestre. Ó, aqui a parte norte. Vejam agora os países que são atravessados, cortados pelo Trópico de Capricórnio. Já o Trópico de Capricórnio passa por África do Sul, Argentina, Austrália, Brasil, o nosso país, Botsuana, Chile, Moçambique, Madagascar, Namíbia e Paraguai. Também uma grande quantidade de países. Todos eles estão mais próximos ao hemisfério sul, então a parte de baixo do globo terrestre. E agora eu vou pedir para que vocês exercitem. Vamos lá? Peguem novamente o caderno de vocês. Temos ali um enunciado complete. Então vamos ter que completar algo. Temos ali duas expressões. Letra A, trópico de... Então temos uma palavra, está faltando ali duas letras para completar aquela palavra. E a letra B, trópico de... Também temos uma palavra inacabada, incompleta, com duas letras faltantes. Eu gostaria que vocês registrassem completando essas duas expressões. Claro, elas têm relação com o conteúdo que acabamos de ver. Eu vou dar um tempo para que vocês façam esse registro. Vamos lá? E então, registraram? Então, temos duas expressões. Primeiramente, trópico de Câncer. E na letra B, o trópico de Capricórnio. Perceberam que essas linhas imaginárias recebem nomes aí de signos do zodíaco, não é mesmo? Então, basta que vocês completem as duas expressões. Eu vou dar um tempo para que vocês façam esse registro. Registraram. Então, olhem só, temos aqui uma curiosidade. Você sabia? Em Maringá, no Paraná, existe um monumento para representar essa linha geográfica imaginária. Ele fica na rotatória da PR-317, no contorno sul, e foi instalado em 22 de dezembro de 2005. Olhem que interessante. Vocês podem verificar ali na fotografia o monumento, como ele é. É um monumento que vai justamente mostrar como que funciona essa linha que vai cortar ali o Brasil e vai passar por algumas cidades paranaenses. Olhem aqui, eu ampliei um pouco. Nós temos ali Paissandu, no Paraná, que é cortada ali pela linha do Equador, pelo Trópico de Capricórnio. Temos também a cidade de Maringá, onde está o monumento. Temos Sarandi, aqui também no estado. Temos uma cidade de São Paulo, Ubatuba. Arapongas também. Então temos ali algumas cidades paranaenses que vão ser cortadas por essa linha imaginária que é a chamada de Trópico de Capricórnio. Justamente o monumento tem justamente o formato dessa meia-lua, que seria exatamente os lugares por onde passaria essa linha imaginária. E continuando.
As características aí da nossa região, da região sul. De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2010, a região sul é a terceira mais populosa do Brasil, com quase 30 milhões de habitantes, estando atrás do Sudeste e do Nordeste. Mais de 85% da população da região sul vive na zona urbana. A maioria encontra-se nas regiões metropolitanas das 3 capitais, pois é onde estão concentrados os principais serviços e oportunidades de emprego. O clima na região sul, devido à sua localização sob o Trópico de Capricórnio, é subtropical. Esse clima está presente em toda a região, exceto no extremo norte do Paraná, onde ocorre o clima tropical de altitude. Olhem que interessante. Voltamos àquilo que falamos anteriormente. Aqui na região sul, onde estão os estados do sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o clima é subtropical. Um clima que ele não é muito quente, como em outros estados brasileiros. Então eles têm características, os 3 estados daqui da nossa região têm características comuns. Fluxos migratórios. Vamos voltar ali a falar dos fluxos. As correntes migratórias começaram desde o princípio da humanidade e podem ser provocadas por motivos como a economia, a política e a cultura. O motivo que mais instiga as correntes migratórias no Brasil é a economia. Então, falamos ali da região sul. Falamos que o fluxo migratório é constante também no território brasileiro. Vocês conseguem imaginar por que isso ocorre? Vejam, aqui na tela acabamos de citar. O que mais instiga o fluxo migratório aqui no Brasil é a economia. Isso quer dizer, as pessoas mudam de lugar por questões econômicas, então estão relacionadas a trabalho, a oportunidades, a questão da renda. As pessoas buscam uma melhor qualidade de vida. Temos aqui um mapa, uma representação, mostrando a concentração da população de acordo com as regiões brasileiras. Vejam, aqui nós temos na região Nordeste uma concentração de pessoas. Vejam que é de 36,84 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui nós temos em vermelho a região Sudeste. Pela representação aqui da imagem, vocês conseguem perceber que a concentração de pessoas é maior. Ali temos 94,04% de habitantes por quilômetro quadrado. É muita gente. Temos a região Sul, também um pouco menos ali do que na região Sudeste, com 51,4 habitantes por quilômetro quadrado. Em compensação, em outras 2 regiões do Brasil, como a região Norte, vejam ali a imagem, 4,65 habitantes por quilômetro quadrado. Se vocês compararem, vocês podem perceber que há uma concentração menor de pessoas. E também na região Centro-Oeste, com 9,88 habitantes por quilômetro quadrado, nós temos também uma quantidade menor. Então, com isso, podemos perceber que na região Sudeste, Nordeste e Sul, temos a maior quantidade de pessoas no território brasileiro. São as 3 regiões mais populosas. Agora, eu vou convidá-los a exercitar. Pegue novamente o caderno. Temos uma pergunta. Qual é a região mais populosa e povoada do Brasil? Temos ali as 5 regiões. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Dessas 5, qual delas é a mais populosa? Eu vou deixar vocês registrar a pergunta, a questão, e voltamos ao mapa. Vamos lá? Eu vou dar um tempo para que vocês verifiquem a resposta no mapa. Vamos lá?
E então, conseguiram achar a resposta? Tenho certeza que sim. Vejam, a região mais populosa é justamente essa que apresenta a maior quantidade de pessoas concentradas. A própria imagem nos mostra a maior quantidade de pessoas aqui. O número é 90, na região sudeste, 94,04 habitantes por quilômetro quadrado. Vejam aqui que a região sudeste está representada pela cor vermelha no mapa. Eu vou dar um tempo para que vocês façam um registro da resposta. Vamos lá? Então, registraram? Então, a região mais populosa e povoada do Brasil é a região sudeste. Muito bem. Continuando, eu trouxe aqui na tela de vocês uma imagem que nos chama bastante atenção. Cândido Portinari, o artista plástico paulistano, nos traz aqui uma obra das mais marcantes. Ela se chama Os Retirantes. Vocês conseguem perceber as características dos personagens que aparecem na obra? São pessoas que aparecem ali desiludidas, com características físicas bem marcantes, um rosto cansado, um ar talvez de desesperança. Essa obra é uma das mais belas do Portinari, justamente nos faz refletir sobre a migração que ocorre internamente aqui no nosso país. A migração de pessoas que vão de uma região a outra em busca de oportunidade. Lembram que falamos sobre os fatores econômicos que são tão relevantes na migração que ocorre aqui no nosso país? Temos um poema aqui, aliás, uma letra de música, que nos faz também complementar essa ideia. Olhem lá. Seu moço, eu já fui roceiro no Triângulo Mineiro, onde eu tinha o meu ranchinho. Eu tinha uma vida boa com Isabel, minha patroa. E 4 barrigudinhos. Que saudade da palhoça. Eu sonho com a minha roça, no Triângulo Mineiro. Eu não sei como se deu isso. Resolvi vender o sítio para vir morar na cidade. Seu moço, naquele dia, eu vendi minha família e a minha felicidade. Então essa música, que para alguns de vocês pode até ser conhecida pela interpretação do Chitãozinho Chororó, nos faz justamente pensar nessa questão da ida para outro lugar e do desejo de estar no seu lugar de origem. Mostrar que nem sempre essa adaptação é algo fácil. Mas por que há regiões mais povoadas e outras menos? Vocês conseguem recordar? Isso sintetiza, mostra muito bem a ideia do que vimos na aula de hoje. Há regiões menos povoadas que outras por fatores econômicos, como dissemos, as pessoas vão atrás de oportunidades, fatores religiosos, que podem motivar algumas pessoas a mudar de lugar, fatores culturais e fatores ambientais. Vejam, existem lugares onde ocorre um desastre, por exemplo, e há a necessidade das pessoas saírem daquele lugar e tentar a vida em um outro espaço. Então, esses diversos fatores explicam os diversos fluxos migratórios que ocorrem em nosso país. Hoje estamos terminando o nosso encontro por aqui. Desde já eu agradeço a presença de vocês, continuem participando e deixo marcado o nosso próximo encontro. Até lá, pessoal! Tchau!